Estamos aqui mais uma vez. Já amanheci meio adoentado e decidi não trabalhar hoje, me recuperar para estar bem. Hoje é sábado, mas aparece dois ventiladores lá logo cedo. Serviço eu tinha muito. Tem dois coisas ali que eu tenho que mexer com eles. Assim, rapaz, sempre tem aquela ruma de micro-ondas ali. Mas se você for reparar nos vídeos anteriores, aquela pilha ali já é outros aparelhos, não são os mesmos de 4, 5 vídeos atrás. É porque sempre tá chegando um e saindo outro. Tem vídeo que eu fiz há 5, 6 dias atrás, os aparelhos já estão lá funcionando. Eu vendo o comentário do rapaz, o rapaz dizia que estava começando e os meus vídeos tinham sido muito bem produtivos para ele, tinha ensinado muito. E eu fiquei satisfeito com aquilo ali, porque eu gosto os meus vídeos são feitos exatamente para quem está começando, para quem quer iniciar o seu trabalho. E uma coisa para quem quer começar a trabalhar é iniciar realmente a trabalhar e apresentar-se ao povo, ao público, como realmente trabalhador. Aqui em alguns vídeos eu falei que comecei a trabalhar nesta área já desde de criança, com 10 anos de idade aproximadamente. E ali as pessoas sempre viam eu trabalhando. A minha formação é em eletricidade. Minha formação acadêmica é filosofia, teologia e relações humanas. Mas eu fiz curso técnico de eletricidade, depois fiz curso de aperfeiçoamento em comandos elétricos, depois curso de aperfeiçoamento em alta tensão. E em 1980 eu trabalhava na Incol Engenharia, ali eu já era encarregado de eletricista naquela época, encarregado de eletricista, depois as empresas passaram a misturar eletricista e bombeiro hidráulico. E naquela época, em 1981, 82, trabalhava em Incol Engenharia, lá em Botafogo, na rua Dona Mariana, construção de 2 prédios geminados que tem lá. E dali eu trabalhei muito na Araújo Abreu, durante muito tempo, sempre como encarregado. Em 1990, venho para Fortaleza, no Ceará. Cheguei em Fortaleza, não tinha emprego, ou pelo menos não com o padrão que eu sempre tinha no Rio de Janeiro. E eu por ali fiz o quê? As pessoas tinham que ver o que era que eu fazia, pelo fato de que ninguém me conhecia em Fortaleza. Eu sou de Campina Grande, da Paraíba. Estava vindo do Rio de Janeiro para o Ceará. Eu não tinha nenhum conhecido aqui no Ceará e estava vindo de moradia. Eu fiz o quê? Peguei um monte de ventilador velho, liquidificador, tudo que o pessoal tinha jogado lá no fundo dos quintal, lá dos parentes meus que tinha por lá. Trouxe para a calçada. Na hora que o sol tava sombreado ali na calçada ali, comecei a abrir aquilo ali, pá, e o pessoal passava por ali e via eu ali consertando ali, limpando aquilo ali bem limpinho, montando. Tinha vezes que estavam jogados lá no fundo do quintal. Muitas vezes não tinha defeito nenhum, estava só jogado. E ali eu, pá, já botava o ventilador ali para rodar e pá, muitas vezes uma buchazinha ali, eu limpava a bucha, pá, botava um óleozinho ali somente pra... E ali o pessoal ia ver, tem um ventilador lá em casa, pode trazer, pá, já não era mais ventilador já era o ventilador que eu ia ganhar dinheiro com ele. E assim eu fui começando até que eu firmei uma oficina de concertos num lugar que tinha muitas oficinas. E que se eu tivesse simplesmente botado uma placa na porta lá e tivesse ficado lá esperando, agora, como tinha muitas outras oficinas, as pessoas iam para os mais conhecidos. O trabalho sempre me perseguiu por eu me apresentar como trabalhador. Eu sou assembleiano, ou seja, evangélico da Assembleia de Deus desde 1990, que é o mesmo ano que eu cheguei em Fortaleza. Me converti ao evangelho. E o trabalho ele persegue aquele que as pessoas sabem que são trabalhadores. Quantas vezes eu chegava na igreja, muitas vezes 20 para as 7 da noite,
quando chegava lá, o pastor, irmão Roberto, o ventilador aqui, irmão, parou. Ele sabia que era eu quem consertava o ventilador. E as pessoas estavam chegando, estavam trepadas numa escada lá, mexendo num ventilador, aí olhava lá e muitas vezes era uma bucha ali, eu botava um óleozinho ali que era para ele rodar durante aquelas 2 horas de culto ali, e pá, e as pessoas estavam chegando, muitas vezes eu ia ser o pregador da noite, e estava o pregador da noite trepado numa escada ali consertando, ventilador, lâmpada fluorescente, alguma coisa assim. Muitas vezes quando o culto começava eu ainda estava trepado na escada. Depois eu chegava o pessoal ali, eu pegava a escada devagarinho ali, botava ali, pegava o paletó vestido novo, sentava lá no púlpito. Aí estava o consertador do ventilador lá em cima do púlpito. Acontece muitas coisas interessantes com quem é conhecido como trabalhador. Em 1995 fui para Crateús, morar em Crateús e trabalhar no hospital. E ali eu fazia manutenção elétrica. Manutenção elétrica, aparelho de raio-x, microcentrífuga, que é um equipamento de laboratório, berço aquecido, todos os equipamentos do ramo hospitalar, né? E uma vez eu estava, e ali eu corria mesmo em cima. Lá tinha um aparelho de raio-x que era geminado. O aparelho era de uma marca e a mesa de controle era de outra. Aquilo ali não adiantava procurar em esquema, porque não tinha nada a ver com esquema, já que um era de uma marca, outro era de outra. Alguém chegou, fez uma gambiarra ali, o aparelho de raio-x funcionava bem, que era uma beleza. Cada vez que dava defeito, como não tinha ninguém que consertar, você chamava alguém de Fortaleza, passava 8 dias parado. Quando eu fui trabalhar lá, aí ele dava um defeito, aí muitas vezes alguém chegava assim, aí eu dizia assim que eu vou para casa, vou pro culto. Quando for 10 horas da noite que terminar o culto, aí eu venho direto para cá e vou trabalhar à noite para consertar esse aparelho. Os caras vai dormir, rapaz. Quando for amanhã a gente dispensa, diz que não tem raio-x e quando for, aí tu conserta amanhã. Eu digo, não senhor, vem consertar hoje à noite, para amanhã ele está consertado. Eu sei lá se amanhã não sou eu que vou prestar dele, um parente meu. E assim acontecia. O cara que é trabalhador, ele se joga no trabalho para as pessoas verem que você é interessado. Mas uma coisa engraçada é que uma vez lá no hospital eu estava trabalhando e tive uma queda de pressão. A pressão caiu abaixo de 5. Eu chego lá, quase morto lá, sentado lá na mesa lá para enfiar Quando eu estou enfiando lá, uma enfermeira chegou, olhou para mim assim e disse: Seu Roberto, esse aparelho aqui, ele está com defeito, não dá para o senhor dar um jeito não. Eu cheguei a dizer, porque o cara está morrendo e a pessoa pedindo para o cara dar um jeito no aparelho. Espera aí, deixa pelo menos ver se eu melhoro aqui um pouco aqui. Então é assim, gente. Quem se apresenta para o trabalho, tem trabalho. Não adianta somente o conhecimento, tem que se apresentar para o trabalho. E aquela pessoa que se apresenta no trabalho, Deus ajuda e faz prosperar. Eu tenho um exemplo para vocês aqui, falei que era evangélico. É o exemplo de Davi. Davi, filho de Jessé, que foi rei de Israel. Deus enviou o profeta na casa de Jessé para ungir um dos filhos de Jessé como rei de Israel. Na verdade, o profeta não sabia qual dos 7 filhos de Jessé seria o rei de Israel. Quando ele ia, eu acho que ele nem sequer sabia que eram 7. Quando ele chegou lá, tinham 6 homens dentro de casa. 6 filhos de Jessé. E começou a passar, cada um daqueles passava pela frente do profeta. Dizia, não é esse, não é esse, não é esse. Quando passou os 6, aí o profeta chegou, e quê? Acabaram-se teus filhos? Não, tem um menorzinho que está trabalhando, tomando conta de minhas ovelhas. Aí o profeta disse, a gente não senta aqui na mesa para comer, enquanto esse que está trabalhando não chegar aqui para ser ungido rei de Israel. Então, o que era que estavam 6 homens fazendo dentro de casa na hora em que o profeta chegou? Não estavam fazendo nada, não foram vistos. Deus viu aquele que estava trabalhando, que não estava em casa, estava trabalhando. Então, meu amigo, eu fico contente com meus vídeos. Eles têm abençoado vocês com mais um conhecimento. E fico contente também em saber que algumas pessoas estão adquirindo o conhecimento para trabalhar e que Deus abençoe a cada um de vocês. E
Até a próxima. Mas quem trabalha, tenha certeza que Deus ajuda.